Olá pessoal, espero que vocês estejam tranquilos. Finalmente, a parábola do bom pastor. João 10, do 1 ao 18. Eu tenho adotado aqui, dentro dos meus estudos aqui, uma legenda padrão, porque ela se aplica, uma legenda padrão porque os personagens envolvidos nas coisas que ele nos ensinou geralmente demonstram o papel e a identidade do nosso Criador, do próprio Verbo que nos ensinou, o Messias. Em alguns casos aparecem os profetas, mas principalmente, quase que invariavelmente, a acusação contra as pessoas que se dizem ensinadoras, mas têm desviado o povo, E por vezes também aparece a figura do adversário das almas, nosso adversário, que em hipótese alguma é adversário do Criador, antes pelo contrário, ele é uma marionete dele. Ele não pode ser posto, sob nenhuma hipótese, em condições de enfrentamento com o Criador, Não tem condição nenhuma disso. Ele, na verdade, é o nosso adversário, o adversário da nossa alma, É aquele que nos sugestiona a se desviar do caminho, Então, considerando esse padrão de legendas, eu tenho tratado as parábolas assim para facilitar o entendimento, sobre essa história aqui, que é então, uma das histórias mais famosas, eu enxergo duas possibilidades só, dessa dificuldade dela ser compreendida por todo esse rebanho que ainda se encontra dentro do Egito, Só duas hipóteses, A primeira é a dificuldade, e aí eu estou falando com seriedade, É uma dificuldade que até tem a ver com enfim, com o lado social, que seria a formação das pessoas, a questão a capacidade que elas têm de interpretar um texto, ou interpretar uma história, mesmo que essa história não seja lida, mas ela seja ouvida, por exemplo, dela interpretar, porque interpretação de texto significa exatamente isso, de tu compreender, aprender o ensinamento do que ela está trazendo, de compreender o que ela está ensinando, Entendendo os personagens, atribuindo cada predicado ao seu sujeito, certo? Ou seja, cada ação ao verdadeiro personagem correspondente. Isso é o que a gente chama de interpretação de texto. E a gente sabe que por esses fatores sociais, inclusive, que a gente tem no nosso país e em outros também, que as pessoas têm dificuldade de interpretar um texto, E então já começa, esse é o primeiro fator, E aí, como elas têm dificuldade, elas ficam vulneráveis a interpretações de terceiros que podem ser mais mal intencionadas, E o segundo fator é exatamente isso, é a má fé. É a má fé de quem quer ensinar esse texto, essa passagem para outras pessoas com um intuito já mal intencionado de se aproveitar ou de se explorar, de explorar a fé alheia, Tentando prender essa pessoa no aprisco deles mesmo, Então só existe essas duas possibilidades, A dificuldade de interpretação de texto e, segundo, a má fé, a má intenção, de pessoas que realmente são mal intencionadas mesmo, mau caráter, elas interpretam propositalmente errado, para que eles consigam defender a prática que eles têm feito, porque isso dá dinheiro, dá lucro, ou no mínimo dá prestígio, Infla o ego e massageia a vaidade deles, Porque do contrário, se não fosse essas duas hipóteses, o texto é muito claro. O texto é muito claro, Não tem como tu aceitar, como tu engolir, já que todas as palavras são como alimentos, são ensinamentos, Elas entram pelo nosso corpo espiritual como alimentos. Então eu vou usar o termo engolir, Tu não tem como engolir, tu não tem como digerir a história de que o
O diabo, ele vem aqui para roubar o teu dinheiro e é ele que vem para roubar, matar e destruir. Ele é que é o ladrão, portanto, o teu dinheiro tem que ficar muito bem guardado com Deus, e como Deus não estende, Deus, né, o Deus grego, certo? Deus grego, o Zeus lá do Olimpo, dos estrangeiros, né, que é morto e precisa de dinheiro, e como ele não estende os braços do céu para pegar, então fica no bolso desses aqui mesmo que tem se colocado como representantes dele, né? Certo? Mas tem que fazer isso, tá? Senão o diabo, que é o ladrão, né, ele vai vir e vai roubar. Porque o diabo também é outra coisa bastante útil para ele, né? Dinheiro, certo? Parece que o diabo tem enxergado utilidade no dinheiro, né? De certo, na realidade existencial que ele está, né? O diabo está, certamente lá precisa de dinheiro ou de cartão de crédito, né? Por isso que ele vem roubar, certo? Agora me digam, vocês conhecem algum ladrão que rouba algo que não vai poder usufruir? Né? Que não gera nenhuma vantagem para ele? Pois é, mas esses aqui são loucos, eles enxergam, né? São loucos. Muito bem, vamos lá. O texto é muito claro, tá? Atribuindo os personagens como a boa e velha interpretação de texto requer, exige, tá? E sem má intenção, tá? O texto fica muito claro de quem o Messias está falando, de quem ele está denunciando e o que tem acontecido até hoje, tá? Diante dos nossos olhos. A parábola do bom pastor em João 10, do 1 ao 18. O Messias falando, em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Legenda vermelha. Já os religiosos, já vamos entender o porquê. Mas o que entra pela porta do aprisco é o pastor das ovelhas, legenda azul. O Messias, nosso Salvador. A este quem? O que entra pela porta, certo? O porteiro, opa, nós temos uma figura aqui superior e maior, que é o dono do aprisco, o porteiro. Como o porteiro, ele conduz, né, ele é que decide sobre a porta, então ele é maior que a porta. O criador, a figura do pai, certo? O porteiro, legenda roxa. A esse o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora, retirado para fora. As ovelhas entram e saem. Um parênteses aqui que é importante falar, tá? O porteiro é que abre a porta, tá? Então, às vezes a gente fica preocupado quando algumas ovelhas não entram, né, pela porta. Mas a gente tem que lembrar que quem abre é o porteiro, tá? A gente tem a obrigação de fazer e de espalhar a mensagem, claro. Mas o fato da porta ser aberta para a ovelha, isso aqui compete ao porteiro, tá? Lembram daquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, fecha e ninguém pode abrir? Pois é, quem tem a chave de Davi é o responsável por isso, tá? Então às vezes a gente se aflige por algumas coisas e a gente esquece que isso tem sido ensinado também, tá? Só um parênteses, né? Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, portanto não são todas as ovelhas do mundo, são as que lhe pertencem. Por quê? Porque ouvem a sua voz. Vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas daquele que entra pela porta e que é o pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O Messias propôs-lhes essa parábola, mas eles, os que estavam na volta ali, inclusive os discípulos, inclusive os 12, eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, o Messias a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, o rótulo azul. Ele está identificando agora bem claro que ele é a porta. A legenda azul. Ele é a porta.
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quem é que veio antes dele com o propósito, com o rótulo de conduzir o povo? Só podem ser eles, certo? Legenda vermelha. Os fariseus, saduceus, né, levitas, lá atrás, naquela figura da lei. Mas essas ideias são espirituais, então elas permanecem, elas são perenes. Hoje, quem são os fariseus? Quem são os levitas hoje? Estão na legenda vermelha também, certo? Mas as ovelhas dele, as verdadeiras, não os ouviram. Eu sou a porta, o Messias é a porta, legenda azul. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Pastagens, né? Naim, os pastos verdejantes, certo? O ladrão não vem senão para roubar e destruir. Mas acontece que ele acabou de dizer aqui atrás quem era ladrão. Legenda vermelha. Todos quantos vieram antes de mim, esses são os ladrões. Ele identificou quem são os ladrões. Quem veio antes dele? O ladrão não pode ser outro a não ser o legenda vermelha. Quem veio antes dele? Qual é a dificuldade aqui? O ladrão, ou seja, aqueles que vieram antes dele, não vem para outra coisa senão roubar, matar e destruir. Roubar, destituir do aprisco do Messias. Matar, né? Homicida desde o princípio, matar a alma dessa pessoa, o espírito dela, causar a segunda morte. Destruir, né? Destruir a pessoa como templo. As brechas, quando tu olha o templo, todo cheio de buraco, de fenda, de rachadura, o templo está destruído. Ele tem brechas, ele tem lepra, certo? Eu quem? O Messias, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Legenda azul, é o Messias. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Basta, se a pessoa ainda tem dúvidas sobre o pastor, basta ele ver aqui essa frase. Né? O bom pastor só existe um, e aí tu tem que identificar ele, sabe como? Ver se ele deu a vida pelas ovelhas. É simples assim. O bom pastor é aquele que deu a vida pelas ovelhas. Os pastores que estão aí, eles dão a vida pelas ovelhas? Não, então eles não são o bom pastor. Simples assim. O bom pastor é o único, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Pronto, todos os outros vieram antes dele e são ladrões. E se são ladrões, portanto, são eles os ladrões que vieram para roubar, matar e destruir. Por que antes dele? Porque o Messias é o pastor definitivo. Não tem como vir depois do Messias, ele é o definitivo. Aquela ovelha que passou, infelizmente, né, desafortunadamente, sem conhecer o Messias, ela simplesmente não conheceu o verdadeiro pastor. E, portanto, ela vai à destruição. Agora, aquelas ovelhas que conheceram o Messias, ela nunca mais vai ter outro pastor além dele. Portanto, ele é o último, certo? E em relação ao nosso passado, que eu entendo ser comum a todos nós, né, que temos encontrado o verdadeiro pastor, o bom pastor, que deu a vida por nós, todos nós tivemos um passado, sendo aí arrebanhados, vamos dizer assim, por outros que vieram antes dele. Claro, só podem vir antes dele, né? Enquanto nós estávamos com os que vieram antes, né, eles estavam apenas nos roubando, né? A partir do momento que veio que a gente conhece o verdadeiro bom pastor, pronto, ele é o último e derradeiro e definitivo. Agora a gente nunca mais troca o pastor. Por isso que esses aqui vieram antes dele. Não tem como vir depois. Só puderam bancar essa impostação até ele vir. Quando ele veio, acabou. Ele é o definitivo, certo? Ele é o último, o derradeiro e definitivo. E verdadeiro. Mas o que é mercenário? Mercenário, ladrão, salteador, mercenário, legenda vermelha. E não é pastor, porque até agora nós dos que cuidam das ovelhas, é apenas essa dicotomia, ou é um ou é outro, ou é o bom pastor ou é o ladrão. Então nós só estamos tratando de dois tipos aqui, em relação a cuidar de ovelha, certo? Então o mercenário que não é pastor
Portanto, ele representa o outro lado, daquele que não é o pastor, que é o lado vermelho, legenda vermelha, o mercenário, que não é pastor, e de quem não são as ovelhas. Quando ele vê vir o lobo, outro personagem, o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O lobo é um terceiro personagem. Ele não é o personagem do bom pastor e não é o personagem do ladrão. Ele é um terceiro personagem. Tá bem claro aqui, gente. É interpretação de texto. O mercenário, se ele vê vir o lobo, significa que o mercenário e o lobo não são o mesmo personagem, certo? Mas o mercenário é o ladrão. Legenda vermelha. Portanto, o lobo e o ladrão não são o mesmo. Não são o mesmo personagem. Eles são personagens distintos. Obviamente, o mais fraco foge do mais forte e nunca o contrário. Vocês já viram o mais forte fugir do mais fraco? Não, isso nunca acontece. O mais fraco, aquele que tem menos poder, ele obviamente ele vai fugir temendo o que tem mais força, o mais forte. Se o mercenário aqui, ele abandonou as ovelhas e fugiu, é porque ele tem medo do lobo. Ele fugiu do lobo. Significa que ele teme o lobo. E se ele teme o lobo, ele está assumindo que o lobo é mais forte que ele. Então, que figura é essa aqui? Que é mais forte, ele tem uma figura de superioridade em poder e força em relação ao mercenário. Que figura é essa aqui? O diabo, né, dito por eles, o adversário de nossas almas, ele está presente nessa parábola aqui como o lobo, legenda marrom. Ele não é o legenda vermelha e muito menos o legenda azul. Ele é um outro personagem e é superior aos mercenários, porque o mercenário fugiu dele, não o contrário. Não foi o lobo que fugiu do mercenário. Foi o mercenário que é mais fraco, que foge do lobo, que é mais forte. O lobo, que lobo é esse que arrebata as ovelhas e as dispersa, certo? Isso é uma história espiritual. O lobo só pode se tratar do nosso adversário. O lobo, ele arrebata as ovelhas e dispersa. Mas dispersa por quê? Porque o mercenário, ele fugiu, ele só estava preocupado com o dinheiro das ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Não se importa com as ovelhas, ele só faz por dinheiro. Então o papel do lobo é esse. O lobo não vem para roubar, matar, destruir. Né? O lobo vem para se aproveitar daqueles que vieram para roubar, matar, destruir, que são os mercenários. Tá bem claro aqui. Os mercenários são aqueles que não são o pastor, o bom pastor. O bom pastor se preocupa com as ovelhas e dá a vida por elas. O mercenário só explora as ovelhas e faz por dinheiro. E quando o perigo vem do lobo, ele abandona, foge, deixa elas, vira as costas e permite que o lobo as destrua, as arrebata e as espalhe. Tá bem claro que é impossível estar mais claro que isso. O Messias é o bom pastor. Conhece as ovelhas dele e elas o conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. O aprisco que ele estava falando, já que a faxina da casa começa pelo quarto, o quarto do Messias era a casa de Judá, era entre os judeus, era Israel, mas Israel no sentido, né, da casa de Judá, né? Naquela altura lá o Reino do Sul. Exatamente isso. Se ele estava falando para a casa de Judá, significa que este aprisco que ele estava se referindo era a casa de Judá. Tá. Mas ele falou que ainda havia outras ovelhas que não eram daquele aprisco. É claro que é o restante de Israel, os gentios, a casa de Efraim, né? A essas também me importa conduzir. Ou seja, ele quer sim conduzir essas também, que somos nós, certo? Elas ouvirão a minha voz, é o que a gente tem feito. E haverá um rebanho e um pastor, completando aquilo tudo tão profeciado, né? Tão profetizado pelos profetas, né? A reunião das casas de Judá e de Efraim,
havendo um apenas rebanho e um só pastor, todos unidos debaixo da mesma vara. A vara, o cajado, que representa a palavra dele, certo? Sem acepção de pessoas, um único rebanho. É isso que ele está dizendo aqui, de uma vez por todas, tá? Esses dois diferentes apriscos, mas aquele que ele estava falando nesse exato momento aqui, que é a casa de Judá, e para o outro aprisco, que eram os gentios, a casa de Efraim, a plenitude dos gentios sobre a terra. Todos seriam reunidos num único rebanho, e ele sendo pastor soberano sobre todos, tá? Por isso, por todas essas coisas, o Pai ama ele, porque ele daria a vida dele para retomar de novo, como de fato aconteceu. Ninguém me atira de mim, ninguém tira a vida dele, mas eu de mim mesmo a dou. Ninguém tem poder para tirar a vida do ser, do Messias, mas ele mesmo, de livre e espontânea vontade, a dá pela gente. Tem autoridade para dar e tem autoridade para retomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve outra dissensão entre os judeus, sempre os mesmos, né? Os mesmos de sempre. E muitos deles diziam: tem demônio e perdeu o juízo. Por que é que o escutais? Mas em compensação, outros diziam: essas palavras não são de quem está endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Aqui, as pessoas tendo dito, eles não estavam falando de cegueira física, pessoal. A partir dessa mensagem, ele estava deixando bem claro para as que são ovelhas dele, para os que estavam escutando ele naquele momento lá falando, e são ovelhas dele, portanto escutam a voz dele, ele estava deixando bem claro uma verdade que antes estava encoberta, tá? Ele é a verdadeira mensagem, o verdadeiro pastor, e aqueles que estavam ali em volta dele, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eram ladrões e salteadores. A partir do momento, as pessoas que são ovelhas dele estavam enxergando isso agora. E se eles estavam enxergando essa verdade, que é muito importante, portanto, os olhos deles estavam sendo abertos. Os olhos do que antes eram cegos estavam sendo abertos. E a partir do momento que a pessoa cega espiritualmente, ela não estava enxergando uma verdade que ela passou a enxergar, isso de maneira nenhuma pode ser trazido por um demônio. Demônio, o que é o demônio? É o espírito do adversário, certo? De maneira nenhuma um demônio pode fazer isso, certo? A gente sabe que demônios podem fazer sinais físicos. Isso está dito lá nas cartas de Paulo, por exemplo, ele falou isso, tá? Então aqui não está se referindo a abrir os olhos de cegos físicos, mas de descobrir, de destampar uma verdade que antes não estava sendo enxergada. Foi isso que o Messias fez aqui, e de maneira nenhuma isso aí pode ser um caráter atribuído a um demônio, certo? Então, posta os personagens identificados de uma maneira bem clara, tá? Bem simples. A gente tem a história ilustrada da seguinte maneira, que um mapa mental, né? Vamos dizer assim, bem claro. Então vou ampliar um pouquinho o zoom aqui para facilitar para a visualização. A gente tem um cenário, né? Um mapa mental bem claro. Aqui é uma imagem que eu fiz de uma maneira bem precária, mas apenas como mapa mental, né? Tem me sido bem útil e espero que seja para vocês também. Aqui está o aprisco, aqui estão as ovelhas, né? As ovelhas são o povo, a tenda, somos nós, tá? Cada um de nós somos como ovelhas, conforme eu também já havia comentado num áudio anterior, né? A nossa semelhança e a nossa identificação dentro da criação como ovelhas, né? E por que essa figura ela é tão utilizada pelo Messias e tão recorrente ao longo das escrituras, tá? A pastagem é um alimento do rebanho, né? Quando a gente entra e sai achando pastagem, é o alimento que a gente tem recebido dele mesmo, tá? Do pastor.
o pastor tem nos permitido se alimentar, certo? O aprisco naquela altura era a casa de Israel, no caso Judá, a Israel física, né? E as ovelhas que não são desse aprisco seriam gentios, certo? São ovelhas também de igual modo do Messias, mas que não estavam naquele aprisco físico propriamente dito, mas estavam espalhadas pelo mundo. As outras desse aprisco, também convém ao Messias, a porta, o bom pastor, juntar elas também e unificar num rebanho. Deixar um rebanho só, sob a autoridade dele, tá? O porteiro é aquele que está no alto, nos céus, né? É ele que, por intervenção desse aqui, né? Ele que abre o aprisco, certo? Juntando uma ovelha ou retirando mesmo, né? O ladrão e o mercenário são aqueles que vieram por fora, vieram antes dele, pulando o muro do aprisco, porque são ladrões e salteadores, né? As ovelhas não são desses aqui. Esses aqui Esses aqui, legenda vermelha, são os que vieram para roubar, matar e destruir. Mas quando vier o lobo, que é o antimessias, o iníquo, aquele que vem com má intenção, sem dúvida nenhuma, arrebatar as ovelhas e dispersar aquelas que foram justamente roubadas por esses aqui, né? Que não ouvem a voz do verdadeiro bom pastor, certo? Esses aqui é que fugirão do lobo. Eles não têm condição nenhuma de enfrentar o lobo, gente, quando o lobo vier. O lobo ainda não veio, ele está por vir. Quando ele vier, sem dúvida nenhuma, se esses aqui fogem do lobo, é porque esses aqui são mais fracos. O mais fraco é que foge do mais forte. O lobo, sem dúvida nenhuma, é mais forte que eles. E é claro que é. Lembram que esses blasfemam das dignidades celestes baseado em sua carnal compreensão. As cartas de Pedro dizem isso, né? Eles blasfemam do que não entendem. Eles não entendem, eles não compreendem a verdadeira dignidade celeste desse, o lobo que vai vir, tá? Por isso que eles zombam do que não entendem, certo? Quando esse aqui verdadeiramente se manifestar, o lobo, e mostrar sua força, a força dele não vai ser páreo, não vai ser, aliás, será páreo, né? Não vai poder ser enfrentada por esses aqui, ó. Esses aqui são apenas mercenários. Eles vão virar as costas para as ovelhas e vão fugir, vão correr desesperadamente com todas as forças que têm. Eles vão fugir dos lobos. São esses aqui que vieram para roubar e matar e destruir. Tá bem claro o texto, certo? Não que eu seja aqui o dono da verdade, mas é que o texto está bem claro. Todo entendimento diferente disso está se desviando do que o texto está dizendo, do que a história que o Messias nos contou está dizendo, né? E todo entendimento desviado disso, na verdade, está parecendo ser uma má intenção, né? É uma interpretação mal intencionada, né? Que pode apontar aí para um mau caráter, um mau caratismo de querer se aproveitar da situação, né? Ou apenas por pura dificuldade, né, que a gente pode chamar de analfabetismo ou analfabetismo funcional, uma pura dificuldade mesmo de extrair as informações, de interpretar as informações de uma história, que é relativamente simples, tá? Inclusive com os personagens aí sendo rotulados pelo próprio Messias, né, que nos contou a história, tá? Então, eu entendo que para as pessoas do caminho isso aqui já está mais claro. Só que ainda a gente tem irmãos nossos que parece que não compreenderam isso aqui ainda, e eu penso que por essas duas razões, né? Ou pela dificuldade de interpretar um texto, ou porque ainda estão bebendo de águas mal intencionadas, né? Geralmente vinda desses aqui, ó, eles mesmos, né? Eles mesmos que distorcem essa ideia, falando em dinheiro, em diabo, entendeu? Em roubar, falando coisas de totalmente que não se encaixam com o que está aqui,